El tema que voy a hablar es el patrimonio histórico, el problema de las termitas. Eu sou pesquisador do IPT, principalmente com biodeterioração e proteção de madeiras, e estou há 45 anos no IPT trabalhando nessa área. Além disso, sou atual presidente da Associação Brasileira de Preservadores de Madeira, que é uma entidade que há 52 anos de história tem como objetivo principal a busca, a promoção em legalizar e fortalecer o mercado da madeira tratada no Brasil. Tá? Mas o nosso tema hoje é o problema no patrimônio histórico, né? Quando falamos de patrimônio histórico, a principal questão é que nós estamos falando de edificações muito especiais, com singularidades muito importantes, né? E que devem ser tratadas como tal. Qual a condição básica para a ocorrência da biodeterioração numa edificação histórica, né? A condição básica é a presença de algum organismo que pode provocar dano ao madeiramento dessa construção, né? Nós temos fungos, perfuradores marinhos, brocas de madeira e principalmente os cupins, né? Que vão ser objeto aqui do meu trabalho, né? Quando se propõe qualquer intervenção numa edificação histórica, tá? O primeiro passo é um diagnóstico, né? Eu tenho que identificar quais são os organismos xilófagos que estão presentes no local, qual o tamanho dessa população e qual a intensidade de ataque, principalmente, né? Para verificar a gravidade do ataque do que está ocorrendo na edificação. E aí eu tenho que fazer uso do acesso às edificações, né? Buscando atingir principalmente todas as peças de importância estrutural. Eu tenho que fazer isso, né? Para identificar deslocamentos de peças e situações de ataque e ocorrência dos xilófagos dentro da edificação. Eu tenho que verificar também a abrangência, eu tenho que verificar espaços, eu tenho que verificar a presença desses cupins em outros espaços, na parte superior da edificação, no porão dessa edificação, em qualquer ambiente, qualquer espaço vazio dessa edificação. Isso é muito importante. Para fazer esse diagnóstico, em geral, nós vamos utilizar equipamentos que facilitem o acesso ao interior dessas estruturas e que possibilitem uma análise não destrutiva do ambiente. Eu posso usar um boroscópio, posso usar qualquer outro equipamento para acessar a parte interna, um raio-x, um ultrassom, etc. O que eu tenho que fazer é buscar informações sobre a intensidade do ataque dos cupins naquela madeira, tá? Mas a partir do momento da inspeção, começam a surgir algumas questões. Você pode verificar se os cupins que estão presentes na tua edificação, no entorno da edificação, se são realmente cupins xilófagos, se são cupins não xilófagos, que não causam problema, né? O que fazer a partir disso, né? Nós temos, genericamente, aqui no Brasil, 4 grandes grupos que identificam os cupins pelo hábito de nidificação. Ou madeira seca, que eles constroem ninhos dentro de uma peça de madeira, subterrâneos, né? Usualmente os ninhos estão abaixo do nível do solo. Os de solo ou epígeos, que são os murunduns, são espécies que não atacam madeira sadia. E os arborícolas, né? Também muito importantes na questão do patrimônio histórico, né? Acontece que no Brasil nós temos mais de 300 espécies de cupins.
Dessas espécies de cupim, 95% não causam problemas em edificações. Eles estão lá fazendo o trabalho deles na floresta, ou na mata, ou no campo. Reciclagem de matéria orgânica, aeração do solo, em algumas situações, até fixação de nitrogênio. Né? São muito importantes, então, para o meio ambiente, tá? E não devem deixar de existir. O grande problema é quando as espécies de cupim apresentam, devido à sua biologia e à sua forma de ação, aspectos negativos, como ataque a florestas, plantios, plantações e, no caso do patrimônio histórico, a edificações e acervos. Então, são muito importantes. Na área urbana e na área florestal no Brasil, nós temos aproximadamente 68 espécies consideradas praga. E dessas 68 espécies consideradas pragas, 14 são espécies muito importantes, representando 5% do total dos cupins presentes aqui no Brasil. Tá? Para se ter uma ideia do que isso representa, né? Na Europa, nós temos basicamente 3 espécies. No sul dos Estados Unidos, 4 espécies de cupim. E no Brasil, apenas no Brasil, perto de 14 espécies importantes agindo sobre edificações do patrimônio histórico. Tá? E aí nós temos as principais espécies, e aqui principalmente dos cupins subterrâneos. Uma espécie importante é o cupim de madeira seca, mas ele se apresenta de forma cosmopolita, né, na América do Sul, então não há necessidade de registrar pontos e situações de maior intensidade de ataque, mas no caso dos subterrâneos, nós temos aqui o Coptotermes gestroi, a espécie mais importante do ponto de vista econômico. Nós temos aqui Heterotermes, são 2 espécies importantes, Heterotermes tenuis e Heterotermes assum, muito importantes aqui no Brasil, atacando edificações, principalmente do patrimônio histórico. E temos uma situação muito típica nossa, que é a presença de Nasutitermes corniger, cupins arborícolas, causando problemas também como praga e bastante significativo. Tá? A grande questão, a partir da identificação desses cupins, está no segundo passo, né, que é o controle da infestação. Definir esse controle, e aí começam as dúvidas, se eu faço tratamento químico ou se providencia a substituição de peças. Tá? E aí, essa intervenção depende dos procedimentos de aplicação de produto que vão ser utilizados, né? Seja de aplicação de tratamento químico nas madeiras da edificação, vai fazer uma barreira química, se é possível ou não fazer essa barreira química, a utilização de iscas, né? E no caso de obras do acervo, né? Providenciar de alguma forma a eliminação dessa infestação com algum tipo de tecnologia, né? A grande questão é que nós temos situações muito particulares. Eu tenho um exemplo aqui do Museu de Arte Sacra na Bahia, onde apenas nessa edificação eu tinha 5 espécies diferentes de cupim. Uma que, inclusive, sequer havia sido descrita. Então, essa é a dificuldade. E esse parâmetro é muito importante para ressaltar a importância de uma inspeção completa. Não basta eu constatar o cupim em uma das portas, em uma das janelas, em um ambiente, e não ter ideia do que está acontecendo em toda a edificação. Isso é muito importante. Da mesma forma, ao identificar qual é a espécie de cupim, né, eu poderia usar isca, né? Eu tenho aqui o efeito causado pela ação do hexafluomuron, que impede a equidise ou a muda do inseto, né? Ele age sobre essa equidise, sobre essa muda. Só que as iscas que contêm esse produto, hexafluomuron, são eficientes apenas para 3 espécies que ocorrem aqui no Brasil: Heterotermes assum, Heterotermes tenuis e Coptotermes gestroi.
para nenhuma das outras 11 espécies, essa tecnologia de isca, por mais avançada que seja, não poderia ser utilizada. Tá? Então, ressalta-se daí a importância do diagnóstico, para identificar se o agente deteriorador vai ser combatido de maneira eficaz na edificação ou não. Né? Então, para a recuperação do patrimônio histórico, qual o passo mais importante? No nosso entender, o passo mais importante é realizar um diagnóstico detalhado como forma de definir os procedimentos para o controle daquela infestação. Se eu não combater a infestação dos cupins presentes no patrimônio, o problema vai retornar em muito pouco tempo. Isso é muito importante. Tá? Então, quais seriam as conclusões a partir disso? O sucesso na recuperação do patrimônio histórico vai depender do diagnóstico do problema. E isso depende do conhecimento da biologia dos insetos. Tá? Sem o conhecimento sobre as características da biologia dos insetos, a qual está se procurando combater, entender o processo de infestação, realmente vai existir um comprometimento em relação à recuperação desse patrimônio. Tá? Existem situações muito claras. Eu preciso ter em mente que as condições brasileiras são muito especiais. Eu preciso entender comportamento de novos materiais e técnicas construtivas nas nossas condições, principalmente diante da variedade de espécies de cupim presentes. Tá? Porque eu não consigo uniformizar um determinado comportamento usando uma das espécies. Tá? Eu tenho que ter em mente a diferente forma de atuação de cada uma dessas espécies para poder chegar à conclusão da melhor forma de utilizar ou quais trabalhos adicionais eu tenho que fazer para garantir o desempenho esperado desses novos materiais e o desempenho esperado por essas novas técnicas construtivas. Então, por último, como que eu posso garantir o uso de madeiras na construção? Tá? Básico. Nós temos normas técnicas vigentes, temos cada vez mais normas para todas as áreas, inclusive para novos sistemas construtivos, né? E, sem dúvida nenhuma, o uso da madeira, desde que, atendendo a essas normas, certamente vai resultar no desempenho esperado e na qualidade esperada daquele material e daquele componente. Tá? É o que eu tinha para colocar. Muitas graças pela atenção de todos. Estou à disposição depois para perguntas e tentar falar com vocês em la sequência. Muchas gracias.